Você se interessa pela arquitetura egípcia antiga? Essa é uma das civilizações mais influentes da história, que desenvolveu estruturas incríveis e monumentos impressionantes ao longo do Rio Nilo, entre 4000 a 30 a.C. Neste vídeo, você vai conhecer algumas dessas construções, como templos, pirâmides e necrópolis, que resistiram ao tempo e ainda podem ser admiradas nos dias de hoje. Venha descobrir mais sobre essa cultura fascinante. Abu Simbel são dois templos esculpidos na rocha, localizados na região da Núbia, a 300 quilômetros de Assuão, no sul do Egito. Eles foram construídos por ordem de Ramsés II, um dos mais importantes faraós do Egito. Em 1244 a.C. levaram cerca de 20 anos para serem concluídos e são dedicados aos deuses Ra-Araste, Amun e Ptah, além do próprio Ramsés II. Os templos são famosos pelas suas estátuas colossais, que medem até 20 metros de altura, e pelo seu alinhamento astronômico, que faz com que 2 vezes por ano os raios do Sol iluminem o santuário interno. Templo Mortuário de Hatshepsut é um dos mais belos e bem preservados templos do Egito, localizado no complexo de Deir el-Bahari, na margem ocidental do Nilo, próximo ao Vale dos Reis. Foi construído por Hatshepsut, a primeira mulher a governar o Egito como faraó, em homenagem ao deus Amon-Ra, o deus do sol. O templo é conhecido como a Maravilha das Maravilhas e se destaca pelos seus 3 níveis de terraços, que se harmonizam com a paisagem natural, e pelas suas cenas esculpidas, que narram as expedições comerciais e militares de Hatshepsut. Grande Esfinge de Gizé é uma das mais antigas e misteriosas estátuas do mundo, esculpida em uma única peça de pedra calcária, que representa uma esfinge, uma criatura mitológica com corpo de leão e cabeça humana. Ela está situada no Planalto de Gizé, na margem oeste do Nilo, diante das pirâmides. Ela mede 73,3 metros de comprimento, 20,22 metros de altura e 19,3 metros de largura, sendo a maior estátua de monólito do mundo. Acredita-se que a esfinge foi construída por volta de 2500 a.C., durante a 4ª dinastia do Egito, e que a sua cabeça seja um retrato do faraó Chafre, filho de Kelps. Pirâmides de Gizé são as construções mais famosas e emblemáticas do Egito, localizadas no Planalto de Gizé, perto do rio Nilo. São 3 grandes pirâmides, que foram erguidas como túmulos para os faraós da 4ª dinastia do Egito, entre 2575 e 2465 a.C. A maior delas, conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, foi feita para o faraó Kelps, e é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Ela tem 146,6 metros de altura e 230,4 metros de base, e é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra. As outras 2 pirâmides são menores, mas não menos impressionantes. A segunda maior foi feita para o faraó Chafre, filho de Kelps, e tem 136,4 metros de altura e 215,3 metros de base. A terceira maior foi feita para o faraó Miquerinos, neto de Kelps, e tem 65,5 metros de altura e 108,8 metros de base. Pirâmide de Sauré é a primeira pirâmide construída na necrópole de Abusir, um sítio arqueológico que fica nas margens do lago Abusir, a 15 quilômetros de Gizé. Ela foi construída para o enterro de Sauré, o segundo faraó da 5ª dinastia do Egito, em 2480 a.C. Ela tem 47 metros de altura e 78,8 metros de base, e é cercada por um complexo funerário, que inclui um templo, um pátio, uma capela e um porto. A pirâmide de Sauré é notável pelas suas inscrições e relevos, que mostram cenas da vida cotidiana, da agricultura, da caça, da pesca, da guerra e do comércio do Egito Antigo. Colossos de Memnon são 2 estátuas gigantescas, que medem cerca de 18 metros de altura, localizadas na antiga cidade de Tebas, na margem oeste do rio Nilo, perto de Luxor. Elas representam o faraó Amenófis III, da 18ª dinastia egípcia, que governou entre 1390 e 1353 a.C. Elas ficam na entrada do seu templo funerário, que era um dos maiores e mais luxuosos do Egito, mas que hoje está em ruínas. As estátuas funcionam como guardiões do templo e são chamadas de Colossos de Memnon por causa de uma lenda grega, que dizia que uma delas emitia um som ao nascer do sol, como se fosse o herói Memnon, filho da deusa da aurora, Eos. Meidum
é um complexo funerário, que inclui uma pirâmide, um templo e uma mastaba, localizado a cerca de 80 quilômetros ao sul de Mênfis, na região de Fayum, na margem ocidental do Nilo. Foi originalmente construído para Uni, o último faraó da terceira dinastia egípcia, que reinou entre 2637 e 2613 a.C. A pirâmide de Meidum é considerada a primeira pirâmide de faces lisas do Egito, mas a sua forma é pouco comum, pois parece que o seu núcleo desmoronou, deixando apenas uma torre no centro. Por isso, ela é chamada de Euaron El-Kadab, que significa pirâmide falsa, em árabe. A pirâmide tem 65 metros de altura e 144 metros de base, e foi usada como túmulo para vários membros da família real. Pirâmide de Djoser é a primeira e mais antiga pirâmide do Egito, localizada na necrópole de Saqqara, no nordeste de Mênfis. Ela foi construída para a sepultura do faraó Djoser, da terceira dinastia egípcia, que governou entre 2667 e 2648 a.C. A pirâmide de Djoser é diferente das outras pirâmides, pois tem uma forma escalonada, que lembra uma escada para o céu. Ela tem 62,5 metros de altura e 121 metros de base, e é composta por 6 mastabas sobrepostas, que diminuem de tamanho conforme sobem. A pirâmide faz parte de um complexo funerário, que inclui um templo, um pátio, uma capela e um labirinto subterrâneo, onde ficavam as câmaras mortuárias e os tesouros do faraó. Templo de Calabcha é um dos maiores e mais bem preservados templos da Núbia, uma região que se estendia ao sul do Egito. Ele está localizado em Assuão, no sul do Egito, perto da represa de Assuão. Ele foi erguido em honra do deus Mandulis, o deus do sol na mitologia núbia. O templo foi construído durante o período romano, entre os séculos I e III d.C., mas incorpora elementos da arquitetura egípcia, como colunas, pórticos e relevos. O templo tem 76 metros de comprimento e 22 metros de largura, e é composto por uma sala hipostila, um santuário e várias capelas laterais. O templo foi desmontado e remontado em uma ilha artificial, chamada de Nova Calabcha, para evitar que fosse inundado pela represa de Assuão, na década de 1960. Templo de Karnak é o maior e mais importante complexo de templos do Egito, localizado na antiga cidade de Tebas, na margem leste do Nilo, perto de Luxor. Ele foi construído ao longo de mais de 2000 anos, por vários faraós e dinastias, desde o Império Médio até o período romano, entre 2050 a 30 a.C. Ele era dedicado ao deus Amon-Ra, o deus do sol e o principal deus do panteão egípcio. O templo de Karnak é composto por 4 partes principais, mas apenas uma delas é aberta ao público, o Templo de Amon. O Templo de Amon tem 250 metros de comprimento e 180 metros de largura, e é formado por vários edifícios, pátios, colunatas, obeliscos e estátuas. O Templo de Karnak é famoso pelo seu salão hipostilo, que tem 134 colunas gigantescas, que sustentam um teto decorado com estrelas, e pelo seu lago sagrado, que era usado para rituais de purificação. Ramessê I é o templo funerário de Ramsés II, um dos mais poderosos e famosos faraós do Egito, que governou entre 1279 e 1213 a.C., durante a 19ª dinastia egípcia. Ele está localizado na margem ocidental de Tebas, perto do Vale dos Reis, onde ficava o túmulo de Ramsés II. O Ramessê I tem 200 metros de comprimento e 45 metros de largura, e é composto por 2 pórticos, 2 pátios, uma sala hipostila, um santuário e várias capelas e depósitos. O Ramessê I é notável pelas suas cenas esculpidas, que mostram os feitos militares, religiosos e familiares de Ramsés II, como a Batalha de Kadesh, a procissão dos seus mais de 100 filhos e a sua coroação divina. O Ramessê I também tinha uma estátua colossal de Ramsés II, que media 17 metros de altura e pesava mais de 1000 toneladas, mas que hoje está em pedaços no chão. Templo de Kon-Ombo é um templo único e singular, pois é dedicado a 2 deuses, Sobek, o deus crocodilo, e Horus, o deus falcão. Ele está localizado na margem leste do rio Nilo, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Assuão, no sul do Egito. Ele foi construído há mais de 2000 anos, durante a dinastia ptolemaica, que governou o Egito entre 305 e 30 a.C. O templo tem uma planta simétrica, com 2 entradas, 2 pátios, 2 salas hipostilas, 2 santuários e 2 nilômetros, que mediam o nível do rio. O templo tem várias cenas esculpidas, que mostram os rituais, as oferendas e as festividades dos 2 deuses. O templo também tem um museu, que exibe várias múmias de crocodilos, que eram considerados sagrados pelos egípcios.
Templo de Khnum é um templo dedicado a Khnum, o deus da criação, que era representado com cabeça de carneiro. Ele está localizado na ilha de Elefantina, no rio Nilo, em frente à cidade de Assuão, no sul do Egito. Ele foi erguido por ordem de vários imperadores ptolomaicos e romanos, que governaram o Egito entre 305 a.C. e 395 d.C. Os seus nomes foram gravados em todas as paredes do templo, que tem 35 metros de comprimento e 18 metros de largura. O templo tem uma sala hipostila, com 24 colunas, que ainda se mantém até aos dias de hoje, um santuário, com uma estátua de Khnum, e várias capelas laterais, dedicadas a outros deuses, como Anukis, Satis e Heka. Templo de Daka é um templo dedicado a Toto, o deus da sabedoria, que era representado com cabeça de ibis. Ele está localizado a cerca de 100 quilômetros ao sul de Assuão, no sul do Egito. Ele foi construído durante o período greco-romano, entre o século II a.C. e III d.C., mas incorpora elementos da arquitetura egípcia, como colunas, pórticos e relevos. O templo tem 20 metros de altura e 13 metros de largura, e é composto por um pórtico, um pátio, uma sala hipostila, um santuário e várias capelas laterais. O templo foi transformado em uma fortaleza durante o período medieval, e depois desmontado e transferido para a localidade de Wadi es-Sebua, para evitar que fosse inundado pela represa de Assuão, na década de 1960. Templo de Edfu é um dos templos mais bem preservados de todo o Egito, e um dos mais visitados pelos turistas. Ele foi construído entre 237 e 57 a.C., durante a dinastia ptolemaica, e é dedicado a Horus, o deus falcão. Ele está localizado na margem oeste do rio Nilo, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Assuão, no sul do Egito. Ele é o segundo maior templo de todo o Egito, depois do Templo de Karnak, e é um dos mais belos exemplos da arquitetura faraônica da época. O templo tem 137 metros de comprimento e 79 metros de largura, e é formado por um pílon, um pátio, uma sala hipostila, um santuário e várias capelas e depósitos. O templo tem várias cenas esculpidas, que mostram os mitos, os rituais e as festividades de Horus e da sua esposa Hathor, a deusa do amor. Complexo do Templo Philae é um conjunto de templos localizado em uma ilha no rio Nilo, perto da represa de Assuão, no sul do Egito. Ele contém vários santuários, que foram construídos ao longo de cerca de 800 anos, desde o período ptolemaico até o período bizantino, entre 305 a.C. e 535 d.C. O complexo do Templo Philae é considerado um dos últimos redutos da antiga religião egípcia, que foi suplantada pelo cristianismo. O principal templo do complexo é dedicado a Ísis, a deusa da magia e da maternidade. O templo tem 60 metros de comprimento e 40 metros de largura, e é composto por um pílon, um pátio, uma sala hipostila, um santuário e várias capelas e depósitos. O templo tem várias cenas esculpidas, que mostram os rituais, as oferendas e as festividades de Ísis e do seu marido Osíris, o deus da ressurreição. O complexo do Templo Philae foi desmontado e remontado em uma ilha vizinha, chamada de Agilquia, para evitar que fosse inundado pela represa de Assuão, na década de 1960. Medine Abu é o templo funerário de Ramsés III, um dos mais poderosos e famosos faraós do Egito, que governou entre 1186 e 1155 a.C., durante a 20ª dinastia egípcia. Ele está localizado na margem ocidental de Tebas, perto do Vale dos Reis, onde ficava o túmulo de Ramsés III. Medine Abu é um dos templos mais bem preservados do Egito, e um dos mais ricos em cenas esculpidas. O templo tem 200 metros de comprimento e 65 metros de largura, e é formado por 2 pílones, 2 pátios, uma sala hipostila, um santuário e várias capelas e depósitos. O templo tem várias cenas esculpidas, que mostram os feitos militares, religiosos e familiares de Ramsés III, como as batalhas contra os povos do mar, as procissões dos seus mais de 100 filhos e as oferendas aos deuses. O templo também tem uma fachada assimétrica, que é uma das suas maiores atrações. Você acabou de conhecer algumas das mais incríveis e fascinantes construções egípcias antigas, que mostram a riqueza e a complexidade da civilização que habitou as margens do rio Nilo há milhares de anos. Essas construções são uma maravilha da humanidade e ainda podem ser admiradas nos dias de hoje, graças aos esforços de preservação e restauração. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!